vivo, retornamos. Boa noite a todos. Agora sim, vamos ter uma horinha com a doutora Núbia. Vamos conseguir aqui fazer a nossa live. Peço desculpas pelo inconveniente. Acontece ao vivo, né? Vamos lá, agora sim, vamos chamá-la para ela poder participar. Peraí que tá recomeçando aqui, tá? Ela adentrou? Tá adentrando aqui, um segundinho, deixa eu dar um F5 aqui também. Agora sim, dona Josefa, obrigada. Doutora Rosa Amélia, obrigada por retornarem, gente. Pode chamar a doutora Núbia. Vamos lá. As tecnologias têm disso, né? A gente às vezes fica... aguardando. Doutora Núbia. Ela adentrando, a gente consegue chamá-la. Pera lá. Pronto. Vamos ver aqui se ela conseguiu achar. Aí. Agora sim, ela tá entrando. Rosana, tudo bem? Aê! Boa noite, doutora. Boa noite novamente. Lindo. Seja bem-vinda. A gente já leu o seu currículo, mas vou ler novamente. Vamos de novo. Porque muita gente não conseguiu entrar ou entrou depois que eu havia feito o anúncio aqui da live. Problemas técnicos acontecem, então fica tranquila. Agora a gente vai conseguir ter uma hora tranquila de live aí. Já tem uma série de dúvidas, o pessoal faz um monte de perguntas. Já tem pergunta antecipada. Bom, hoje eu tenho o prazer em receber uma amiga, uma grande profissional, doutora Núbia Maria Corrêa dos Santos. Ela é médica, gente, então é uma live um pouquinho diferente hoje. Não é uma live jurídica, é uma live da medicina. Vamos aprender o que a gente não sabe, né? O tema da nossa live é Medicina em Tempos de Pandemia. A doutora Núbia, ela é graduada pela Unig, no Rio. É uma médica carioca, mas praticamente paulista. Porque já está há muito tempo aqui, né, doutora Núbia? Muito tempo aqui em São Paulo. 3 anos e meio de São Paulo, mas já paulistei, viu? Já paulistou, então tá bom. Ela é pós-graduada em terapia intensiva pelo Instituto de Pós-Graduação do Rio. Tem especialização em gestão em saúde pela FGV Niterói do Rio. Pós-graduação em ecocardiovascular pela FATESA, em Ribeirão Preto. E atualmente trabalha como... É diarista que fala, doutora? É diarista. Diarista? Trabalha como diarista em unidade de Covid do Hospital Municipal José Soares Hungria. Ou seja, é uma médica que, na atualidade, ela está na linha de frente do combate ao Covid-19. Por isso, o motivo do nosso convite, além de ser uma excelente profissional e uma grande amiga. Muito obrigada, doutora Núbia, por ter aceitado o nosso convite. Doutora Núbia, é uma alegria muito grande tê-la conosco hoje. Para quem está assistindo a gente, nós descobrimos que a doutora Verônica, ela dá conta da live aqui, ficou meia hora segurando. Eu vou justificar, a doutora Núbia, ela deu um problema no Instagram e ela teve que tirar o Instagram e baixar novamente. Entendi. Mas deu certo, com a ajuda lá de Portugal, né? A filha de Portugal ligando, a gente tentando, deu super certo. Obrigada por deixar essa agenda pra gente. A gente sabe que a doutora está muito cansada hoje. Eu quero falar isso porque ela deu plantão hoje o dia inteiro e ela falou, eu faço questão de estar na live com vocês. Então, a minha gratidão, a gratidão da doutora Verônica é muito grande por você. Primeiro, a nossa amizade fora da live também, de muito tempo. Você é muito querida para nossa família. E é uma honra tê-la com a gente hoje aqui para falar a respeito da medicina nesse período tão conturbado, tão difícil. Gente, obrigado por estar aqui com a gente. A live é da doutora Núbia, a live é de vocês que estão assistindo. Fica à vontade, doutora Núbia. Vamos lá. Bom, primeiro, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Poder trazer um pouquinho de conhecimento, né, que a gente tem aí sobre o assunto, que, na verdade, esse conhecimento está sendo adquirido agora por todos nós médicos, né? Tudo é muito novo, tudo é muito complexo, e cada dia a gente vai conhecendo um pouco melhor a doença, esse vírus, né? E que, infelizmente, está assolando não só nosso país, como o mundo inteiro, né? Bom, eu trabalho no Hospital José Soares Hungria, em Pirituba, trabalho também na UPA de Santana de Parnaíba, e tenho visto, assim, todas as fases da doença, né? Ou seja, na UPA a gente atende os pacientes com os primeiros sintomas, no hospital pegamos os pacientes
em fase 2, né, que nós chamamos, aquela fase que em torno do 7º dia que ela se inicia, e os pacientes mais graves na terceira fase, né? A doença ela tem 3 fases. A primeira fase é a fase onde iniciam os sintomas, por isso quando o paciente chega no hospital a gente pergunta quando é que começaram os sintomas e quais foram, né? E os sintomas são inúmeros porque o vírus ele acomete as pessoas de uma forma muito diferente uma das outras. Ele teve uma mudança também na característica que tinha na Europa para aqui para o Brasil, e ele sofre mutações, né? Então, essas fases são importantes, porque dependendo da fase, o tratamento é diferente, né? Houve no início aquela informação de não vá para o hospital, não vá para o hospital, e que eu atribuo isso a um erro, né? Por quê? Porque hoje nós vemos que não se tem nada comprovado, mas alguns medicamentos que nós usamos na primeira fase, pela experiência, não tem nenhum estudo científico randomizado, ou seja, um estudo que tenha um grupo controle, né? Mas, pela nossa experiência, aqueles pacientes que a gente começa a tratar logo no início, a maioria tem menos complicações, né? Então, hoje a gente vê que, na minha opinião, tá? Isso não é nada, foi um erro, essa informação, não vá para o hospital, né? Porque se tiver o sintoma, só vá quando tem falta de ar. E quando vai com falta de ar, já está numa fase um pouco mais avançada, tá? Alguns ganhos nós tivemos nós começamos a epidemia em março, né? Se eu não me engano, no dia 15 ou 16 de março, faz 4 meses, que foi anunciada a pandemia. Então, nós tivemos alguns avanços de lá para cá. Foi a descoberta que é um vírus que causa muita trombose, né? Ele mexe com a coagulabilidade sanguínea. Então, o uso do anticoagulante melhorou um pouco o prognóstico da doença. Isso é uma coisa que a gente faz parte do nosso dia a dia, o anticoagulante. O início do corticoide também, na segunda fase, foi uma coisa que melhorou bastante o prognóstico também, na minha opinião, né? Nós tínhamos pacientes antes que chegavam e logo depois eram entubados. Hoje a gente consegue protelar e às vezes não entubar, né? Conseguimos tirar os pacientes do tubo, que antes a mortalidade era em torno de 80% dos doentes que iam para o tubo, né? Ou seja, que eram entubados. E hoje a gente já tem uma mortalidade diminuída, né, no nosso hospital. Está em torno desses pacientes de 33% dos pacientes que vão para a UTI. Antes eram 80%, né? Então, assim, quem está pegando a doença mais tarde está se beneficiando um pouco mais. Quem pegou no início pegou a fase muito desconhecida do vírus, né? Eu imagino que até para os profissionais de saúde tudo era muito novo. E também, exato, como a própria doutora falou, a Europa era de um jeito, e chegou no Brasil, realmente, até acho que por uma questão do clima, não sei se interfere, mas a doença se apresentou de uma outra forma, foi isso? De uma outra forma. Lá na Europa, diziam, a informação que nós tínhamos é que era uma doença que a forma grave acometia idosos, diabéticos, hipertensos, pacientes com comorbidades. Aqui nós vimos acometer de forma grave muitos jovens sem comorbidade, né? Esse foi um fator. Outro fator que nós tínhamos informação no início que era um vírus que quase não causava insuficiência renal, né? Aqui no início nós tivemos N casos com insuficiência renal e o prognóstico era muito pior. Então ele se comportou de uma forma diferente. Eu acho que sofreu mutação, né? Talvez tenha sido isso. Entendi. Não, eu imagino, e até pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que os médicos começaram a aprender no dia a dia, né, nos tratamentos, nos casos que chegavam ao hospital, porque é uma doença nova, então não tem uma cartilha como tratar,
né? Leia a cartilha, né? Vai aprendendo no campo, na marra, como dizem, né? No campo mesmo, né? No hospital, né? Uma coisa, doutora, que muita gente se pega perguntando, muita gente tem dúvida, tem sido veiculado pelas redes sociais, até por alguns jornais, que vitamina C, vitamina D, as vitaminas de uma maneira geral, melhoraria para você tentar evitar ou minimizar o impacto de uma eventual contaminação. Isso é lenda? Isso ajuda? É lenda, né? Na verdade, sim, não evita a contaminação. A vitamina D, comprovadamente, ela melhora a imunidade, seja para qualquer doença, né? Então, melhorando a imunidade, você pode entrar em contato com o vírus e ter uma forma mais benigna. Você pode reagir contra esse vírus, né? Agora, de não pegar, não. Ela só melhora a imunidade. É uma lenda que ela não pega a doença, ou que evita, né, pegar a doença, não. Ela melhora a sua imunidade. Ou seja, para qualquer doença, né? Para qualquer doença. Como o zinco também, né? A vitamina D e o zinco. Tá, entendi. Vou fazer uma pergunta aqui bem leiga, porque alguns disseram assim, olha, até coisas de família, né? Não, é mel com alho, isso ajuda muito. Então tem receitas até dessas para curar o coronavírus, viu? São coisas... Doutora, mel com alho cura o coronavírus? Tudo que melhora a imunidade ajuda. Tomar sol, né? Pode ajudar. Vitamina D3, né? Então, assim, tomar sol melhora a imunidade, né? Atividade física melhora a imunidade. Então, ficar trancado em casa também, sem sol, sem nada, é complicado. As pessoas têm que tomar sol, as pessoas têm que praticar atividade física, desde que com cautela. Você não vai para onde tem aglomeração. A aglomeração é o grande X da questão, né? Não, a doutora está falando uma coisa na contramão do que a consciência popular diz, né? Fique dentro de casa, não saia de forma alguma. Então tem gente que está hibernando dentro de casa, não toma um sol, quer dizer, não tem vitaminas que o corpo precisa, não faz uma caminhada, enfim, às vezes é um excesso, né, de proteção que piora outras doenças, né? A questão de circulação, até do sangue, né, nas varizes, da perna, etc e tal. Fica o dia inteiro sentado no sofá, na frente da televisão. Vendo Netflix. Quer dizer, tem algumas coisas que o povo precisa resolver, né, melhorar. Exato. E engordam, né? Ficam dentro de casa. Engordam. Ninguém fala, doutora. E uma coisa que o coronavírus gosta muito é de obesidade, né? Exatamente. É verdade. Doutora Núbia, sabe que hoje eu aparei mais a barba. E aí, quando eu olhei, eu falei, gente, eu tô muito gordo. Eu falei, agora eu preciso fazer caminhada. Porque a barba enganava. Eu, com aquela barba, nossa, como eu tô magro, né? Agora eu tirei a barba, falei, nossa, mas como eu estou gordo? Eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso mudar a minha rotina de vida. Pois é. E aí não é o coronavírus que mata, né? É a questão da obesidade, né, doutora? É verdade. Eu tô tomando minhas providências também, né? Porque nessa pandemia, nem me o que mais faz é trabalhar. Então, ao contrário, a Regina aqui, eu não fico em casa. Exatamente. A Regina que está dizendo assim, tem gente que não está nem abrindo a janela de casa, né, para respirar. Mas tem gente assim, 100% isolada. Mofando. E aí eu fico pensando até na parte psicológica da pessoa, porque isso também reflete diretamente na parte na parte física, né, eu acho, na parte de imunidade, né? O emocional mexe muito com a imunidade, né? E as pessoas ficam enclausuradas, ficam com depressão. Isso piora a imunidade. E às vezes sai para... E você tem necessidade de sair, às vezes, para ir ao mercado, alguma coisa. E com a imunidade baixa, você está mais suscetível. Então, quem puder tomar um sol, mesmo que seja no quintal da casa, tem medo de sair. Acho corretíssimo não querer sair, mas no quintal da casa, vai num lugar na rua onde não tenha ninguém, né? Pela manhã ou no final da tarde, tentar pegar um sol, mas não no meio de aglomeração. Doutora Núbia, eu vou fazer a pergunta do Antônio. Obrigado, Antônio, pela pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário. Liguei para um amigo na semana retrasada
ele não está assistindo hoje aqui, mas um dia desses a esposa dele vai dar uma entrevista aqui também, né? E o amigo falou assim, eu acho que eu tô com coronavírus. E aí eu falei, mas o que você tem? Eu tô sentindo um pouco de cansaço. Eu falei, olha, você é cansado desde que eu te conheço, então não é o coronavírus de forma alguma. E a pergunta do Antônio veio a calhar, eu faço com bom humor, né, a doutora Verônica, a nossa live é bem descontraída mesmo. Quais são os reais sintomas? Porque também tem essa lenda. A gente começou falando da lenda, né? Que olha, se tomar mel com alho, olha, se der 3 pulinhos, se bater atrás da porta, cura o corona. Agora é o seguinte: quais são os reais sintomas? Porque tem gente que tô cansado, nossa, acho que eu tô com corona. A pessoa caiu um cisco no olho, olha, acho que eu tô com corona. Quais são esses reais sintomas, doutora Núbia, para que a gente possa ser orientado mesmo? Olha, aconteceu isso, você já começa a tomar cuidado, porque esse é o primeiro sintoma, esse é o segundo, esse é o terceiro, vem todos ao mesmo tempo. Como é que funciona isso para a gente poder já perceber que a gente tem ou não tem, ou alguém que está ao nosso lado? A gente tem um escritório e agora retomando, né, as atividades, a gente comprou até aquele equipamento para medir a febre da pessoa, antes de entrar no escritório, em temperatura. Quais são esses reais sintomas, doutora Núbia? Olha, são muitos sintomas, né? E as pessoas se comportam de formas diferentes. Ótimo. Tosse, dor de garganta, e quando você examina a garganta, você não vê nada na garganta, e é uma queixa, assim, muito comum. É dor de garganta e sem acometimento nenhum da garganta. Diarreia, dor de cabeça, e alguns pacientes fazem dor de cabeça muito intensa, às vezes é o primeiro sintoma, e que o coronavírus também, uma das complicações dele é a encefalite, né? Ou seja, cria um processo inflamatório no encéfalo e dá uma dor de cabeça muito grande. Isso já levou muitos pacientes aí que tiveram uma forma grave, depois ficar em estado vegetativo, inclusive. Nossa! Caramba! Não sabia disso. Então gera encefalite, tosse, encefalite, no caso, o primeiro sintoma é a cefaleia, né? A dor de cabeça. Tosse, febre, diarreia. Alguns pacientes já se queixam de dor de ouvido. Eu já conheço caso, é uma coisa mais rara, mas conheço caso que abriu o quadro com não urina, nós chamamos de anúria, né? Que não urina, passou horas sem urinar, fez uma insuficiência renal, foi o quadro inicial. Então é uma doença que se comporta de forma muito diferente de pessoa para pessoa. Então, hoje, quando chega no hospital, qualquer paciente com qualquer sintoma, menos que seja um sintoma clássico, né, de edema agudo de pulmão, tem alguns quadros que são clássicos. Mas, fora isso, qualquer sintoma, hoje nós temos a obrigação de suspeitar de coronavírus. Investigamos as outras doenças, mas investigamos também o coronavírus. Entendi. Olha só. Então já deve ser aí um padrão, né, de todos os hospitais de uma maneira geral, seja público ou particular, deve ser um protocolo a ser seguido pelo médico, é isso? Tem que seguir esse protocolo, né? E, por exemplo, os profissionais de saúde, no início, que mais se contaminaram, né, não foram os intensivistas, foram os obstetras, os ortopedistas, porque atendiam um caso, uma gestante ou um pé quebrado, né? E não sabia que o paciente estava contaminado e se contaminavam. Até porque não tem os mesmos cuidados, né, do que uma pessoa que atua dentro de uma UTI ou na linha de frente mesmo do Covid, né? Exatamente, porque nós intensivistas, quando entramos numa UTI, nós entramos paramentados, porque nós já sabemos com o que estamos lidando, né, ou com o que poderíamos estar lidando, né? Nós estamos sempre esse pé atrás, mas os outros profissionais não. Então, hoje, todos os profissionais estão se paramentando, independente do caso que vai atender. A doutora não pegou coronavírus, doutora Núbia, nesse período? Não peguei. Só. Eu fui uma das poucas no hospital que não pegou. Muitos colegas, então, pegaram. Muitos colegas se contagiaram, alguns de forma grave, né, outros de forma mais leve. Eu fui uma das poucas pessoas lá que não pegou. Nós tivemos colegas que
o marido pega, a esposa não pega, estavam juntos, e ninguém entende o porquê, né? Nossa. Estranho esse comportamento do vírus, não, doutora? Porque não tem um padrão a ser seguido para poder ser estudado, né? O que acha-se é que quem não pega, né? Eu talvez seja até um caso desse, porque eu já fiz uns 4 testes negativos. Olha só. E acha-se que nós temos imunidade por lidar com alguns outros tipos de coronavírus no passado. E vamos adquirindo imunidade. É uma hipótese, né? Nada é comprovado. Eu ia perguntar assim, médicos, enfermeiros e o pessoal que trabalha também em limpeza. A doutora viu muita gente também, além dos médicos, enfermeiros, o pessoal que trabalhava. E já quero fazer um gancho na pergunta. A doutora, no início da live, falou o seguinte, que foi um equívoco não permitir ou não motivar, desculpa, que as pessoas, tendo sintomas, fossem até o hospital. Talvez não seja esse medo, né, de chegar até o hospital e não no início, principalmente, não estava preparado, não sabia como bem se preparar. Quer dizer, isso gerou, na sua perspectiva no início da live, como a doutora falou, me deu a impressão de que aumentou o número de pessoas com caso e piorou a situação dessas pessoas. Se tivessem chegado antes no hospital, poderiam ter se tratado. É isso mesmo? Exato. Tem pessoas que chegaram no hospital já sendo entubadas na hora da chegada, né? E outra coisa também é que muitos que não tinham o coronavírus, por exemplo, um infartado, um AVC, com medo de ir para o hospital e pegar o coronavírus, eles ficavam em casa e morriam em casa. Nossa. Então, outro erro que eu acho, né? Fecharam os postos de saúde, fecharam os consultórios. Eu lembro. Né? E isso levou a doentes psiquiátricos piorarem, porque não tinham acesso à medicação, né? Os hipertensos descompensaram, com falta do remédio, falta do controle, diabético. Então, muita gente ficou descompensada em função disso, né? Na minha opinião, se tivessem deixado um posto de saúde fica para atender febre, tosse, os sintomas de coronavírus. E fazer a propaganda disso, né? Você está com esse sintoma, procure o posto tal. E os outros pacientes em outro posto de saúde. E agendar os horários por telefone, né? As pessoas não ficariam descobertas da assistência. Exatamente. Ótimo. Ter sido mais sensato, né, efetivamente. Doutora, eu quero agradecer algumas pessoas que estão conosco aqui. Olha só, minha mãe está aqui assistindo a gente, Rosana Façanha, Crisnia, o professor Alexandre Lunardi, obrigada, que professor. Participou aqui da live com a gente, falando sobre direito do trabalho em tempos de pandemia. Foi também uma live maravilhosa. O Antônio está aqui com a gente, Crisnia, Regiane, Nath Mori está aqui, Deusdete Ferreira, Sandra, Ednei está aqui, a Bernadette, Raquel. Olha quanta gente está conosco acompanhando. A doutora Lázara, que é presidente da comissão. Doutora Lázara, a comissão da OAB é a comissão da mulher. A doutora Lázara está assistindo a gente aqui, depois ela fala com a gente qual é o nome da comissão, mas é ligado também à proteção da mulher na OAB Subseção Osasco. Raquel Lima do Carmo, Sandy Campos, tanta gente está aqui. Olha, desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, gente. Marcos Arruda está aqui. Muita gente prestigiando a live da doutora Núbia. Doutora Núbia, é uma alegria estar com a senhora. Quem está chegando agora, nós estamos com a doutora Núbia Maria Corrêa dos Santos, é médica, uma experiência ímpar, aí, muitos anos como médica, na linha de frente do coronavírus. Tem até uma entrevista, doutora, que eu acompanhei lá no seu Facebook, fizeram uma entrevista no dia a dia da doutora Núbia, ela até acompanhou, ela foi escolhida dentre os médicos. Isso foi no estado de São Paulo, a doutora foi escolhida, foi isso, essa reportagem? De São Paulo, foi o município de São Paulo. Município de São Paulo, achei muito bonita a história. Eles foram ao hospital e fizeram quiseram acompanhar a nossa rotina, né? Que deve ser uma rotina árdua. Nossa. Eu imagino como deve ser, às vezes, 12 horas de plantão, né? Uma coisa básica. Se eu ficar 12 horas trabalhando seguidas, eu acho que eu surto. Posso fazer uma pergunta? Piorou. Posso fazer uma pergunta mais pessoal, doutora? Seguinte, família e contato, como fica, né? Porque a gente ouve isso na televisão, de que
os médicos, enfermeiros, pessoas que estão nessa linha de frente precisam ficar afastados da família. Como tem sido essa rotina do médico nesse período de quarentena? Muitos médicos se afastaram das famílias, né? Não só médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo da linha de frente. E no início tínhamos mais medo do que hoje, né? Por ser realmente um inimigo muito desconhecido, né? É como se fosse uma guerra, né? Uma guerra contra um desconhecido. Então, muitos se afastaram realmente da família. Eu não me afastei da família porque eu já moro sozinha, então não tive esse... Eu acho que no início, pelo menos, eu me afastaria também se eu estivesse com a minha família aqui. E vivenciamos, assim, coisas muito tristes, né? No início, e nós colegas nos unimos muitas vezes, né? Choramos juntos, muitas vezes tentávamos brincar para poder diminuir a tensão. Era muito medo também, nós cuidávamos dos pacientes, mas nós tínhamos mais medo do que hoje. Claro que nós temos, porque é uma roleta russa, né? Nós não sabemos se vamos pegar, de que forma vamos pegar, né? Se vamos nos sair bem. Então é como se fosse uma roleta russa. Então, hoje esse medo já diminuiu. Não sei se nós nos habituamos, não sei se nós aprendemos a lidar com isso, mas o fato é que o medo diminuiu. E eu acho que as pessoas hoje já voltaram a se aproximar das famílias. É verdade. Sim. Com certo cuidado, mas se aproximam bem mais do que antes. Tem uma pessoa aqui, doutora Núbia, que eu acho que a senhora conhece, que mandou um beijo aqui. Olha só, eu vi, cadê? Ana.Paula Correia. Falou beijo, Nunu. É minha prima. É sua prima? Olha só. Obrigada. Obrigado, prima. A filha também está assistindo. A filha também está assistindo a gente aqui? Tá, a filha também está. Está lá de Portugal assistindo a gente. Obrigada. Como que é o nome da filha, doutora Núbia? É Lavínia. Lavínia, muito obrigado, Lavínia. Poxa, olha, acabou de aqui a Kemi Law Academy, a professora Eliane Otaviano, que é também o Papa Direito Marítimo, né, do país. Tanta gente prestigiando aqui a doutora. Tem uma pergunta aqui, mas uma colocação, na verdade. A Sandra disse o seguinte: longe de aglomeração, é possível permanecer alguns minutos sem máscara, podendo assim circular o ar de máscara de tecido. Essa questão da máscara de tecido, doutora, tem gente que fala que tem que ter 2 tecidos, 3 tecidos. Tem alguma regra que a doutora tem visto? São 3 tecidos, na verdade. 3 tecidos. Ela realmente, a máscara te protege. Agora, quando puder ficar sem máscara, tá sozinho, né? Tá em casa sozinho, ou está na rua, não tem ninguém em volta, procura tirar porque a fração de oxigênio é maior, né? Para nós inspirarmos sem a máscara. Entendi. Olha só. Doutora, tem uma colocação, uma pergunta da Sandra. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença do doutor desembargador Álvaro Noga, do TRT de São Paulo, está acompanhando aqui a nossa live também. Obrigado, doutor Noga. A pergunta é a seguinte: o Covid-19 ataca o órgão que está mais sensível? É isso mesmo? A questão de se tem alguma comorbidade, aquele órgão ali vai ser atacado, ou não tem essa regra? Não tem muito essa regra, né? Porque os asmáticos, por incrível que pareça, eu já vi sair muito bem. Olha. Né? São pacientes que eu achava, né, que os asmáticos iam chegar no hospital e iam morrer. Mas até que não. Os asmáticos têm se comportado melhor. Então, não atribuo isso a... Nós não sabemos por quê. Em algumas pessoas faz encefalite, em outras acomete mais a parte pulmonar, em outros acomete o rim também, em outros não. Nossa, não dá para saber. Não. Pergunta do Antônio aqui. A doutora acabou de falar, ele colocou essa pergunta aqui também. Olha só, o que fazer? Está com todos os sintomas que a doutora Núbia falou, chega até o posto de saúde, o posto de saúde fala, volta para casa. Olha só. Isso é realmente um problema, né? Volta para casa, mas tem que voltar medicado. Exatamente. Né?
Se ele está bem, ele vai voltar para casa, não vai para o hospital, mas pelo menos volte medicado. Nossa. E uma outra coisa, até, doutora, que a Sandra bem coloca aqui também, é que muita gente que estava realmente realizando algum tipo de tratamento, e a doutora bem colocou isso no início, teve todos os tratamentos, né? Tiveram os tratamentos suspensos e estão regredindo, muitas vezes, nas doenças, seja um diabético, hipertenso, ou alguém que tem algum tipo de doença crônica, que realmente há necessidade de um tratamento perante um posto de saúde, com uma certa regularidade. Isso também é um problema, doutora, não nitidamente ligado ao Covid, mas de saúde pública geral, no que tange as demais doenças, não é? Isso não prejudica o coletivo. É um problema sério, né? É um problema sério. Estão descompensados diabéticos, hipertensos, asmáticos, até porque eles pegam o medicamento no posto de saúde, né? Então, sim, eles a maioria, estão compensando. O paciente psiquiátrico, principalmente. Nossa, deve ser terrível, né? Porque ele necessita daquela medicação, e se tem uma interrupção, é até pior do que antes dele começar a iniciar, né? Eu já vi alguns casos assim. É pior, porque até ele voltar ao limiar da normalidade anterior, é mais complicado. Difícil, né? Imagina. Viviane Gibulo fez uma colocação aqui, né? Infelizmente, estamos observando que os profissionais mais atingidos pelo vírus são os da área da saúde. Triste realidade, pois são os da linha de frente no enfrentamento. Exatamente. É uma guerra, né? É uma guerra. Ela colocou desconhecido. Doutora Núbia, antes da gente iniciar esse segundo momento da nossa live, muita gente perguntou a respeito do pós-alta. Algumas pessoas até fizeram um depoimento aqui dizendo que tiveram Covid-19, tiveram alta do hospital, voltaram para suas casas, mas tiveram algumas sequelas ainda e ainda persistiram alguns sintomas. Isso é corriqueiro? É normal? Bastante. Os pacientes, principalmente aqueles que são muito acometidos na parte pulmonar, eles levam algum tempo para voltar à normalidade. Né? Olha só. Alguns nem ficam totalmente, não voltam a ser o que era, né? Fica sempre com alguma sequela. Nossa. O olfato em alguns pacientes demora muito, não sabemos também porquê, às vezes leva mais de um mês. E outros volta rápido. Entendi. E costuma demorar quanto tempo? Assim, tem uma média? Quando você tem alta, você fica mais alguns, 3 meses, mais ou menos, até, enfim, chegar a uma normalidade ou não? Depende muito. Varia muito. Alguns pacientes, em uma semana, estão ótimos. Eu já vi colegas, né? Principalmente os colegas que a gente tem o contato do dia a dia, cumpre os 14 dias, voltam como se nada tivesse acontecido. Né? Eu já tenho colegas que até hoje têm um cansaço frequente, tem uma fadiga, levam mais de um mês para se recuperar. Nossa Senhora. Olha só. E qual é a orientação, doutora, após a alta efetiva e ainda se sentindo mais ou menos, ainda tendo algum tipo de sequela, de sintoma, para retomar as suas atividades normais e o convívio mínimo, com segurança com demais pessoas e sair um pouquinho? Tem alguma orientação com relação a isso? Quando ele volta da alta, ele precisa cumprir os 14 dias do início dos sintomas. Isso é certo. Cumprindo esses 14 dias, que na verdade, assim, apregou-se 14 dias, mas não está comprovado que com 16 dias, por exemplo, você vai ter ainda, seja um transmissor, né? Sim. Então, se ele puder fazer um pouquinho mais desse isolamento, né? Se ele conseguir, seria melhor. E ao voltar, né, que volte gradativamente para a sua atividade física ou de trabalho, né? Se ele estiver muito bem, não tiver sintoma nenhum, está se sentindo bem, ótimo. Agora, se ele está ainda com cansaço respiratório, né, espera melhorar esse cansaço, depois começa a dar uma caminhada pequena, vai voltando devagar, até para trabalhar esse pulmão melhor, né? Trabalhar essa capacidade respiratória melhor. Se puder fazer uma fisioterapia respiratória, é o ideal, né? Olha, o doutor Álvaro Noga falou assim: excelente essa informação direta, sem fake news.
Parabéns, doutora Núbia. Então, Exatamente. aqui uma colocação, porque a gente tem escutado, doutora Núbia, muita conversa, né? Muita... muito fake news mesmo. Fake news. A gente chamava isso quando nós éramos pequenos, nós chamávamos isso de fábulas, né? Muitas fábulas, muitas lendas aí são contadas nesse período. Exatamente. A doutora Rosa Amélia, a doutora Verônica já falou, a doutora Rosa Amélia é a coordenadora, né, da Escola do Parlamento, a diretora da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Cotia, fez uma pergunta aqui pra gente, né? Tem psicólogos que cuidam dos pacientes que são internados? Pergunta, então, tem psicólogos que cuidam dos pacientes que são internados? Como procede quando a parte psicológica aos pacientes por conta do medo de morrer? E contato médico e família do paciente, como é que fica isso? Eu, felizmente, eu não posso falar pelos outros hospitais, tá? Vou falar pelo meu. Felizmente, eu estou num hospital em que eu tenho uma direção que é bastante presente e toda ideia é bem-vinda, né? E logo no início, eu entrei nesse hospital no início da pandemia, no finalzinho de março, e logo que eu entrei, eu assistia tudo que vinha de outros países, do Brasil, e assistindo para a gente ganhar algum conhecimento um pouquinho melhor, né? Porque ninguém sabia nada, mas tudo que viesse de informação era bem-vindo. Então eu assisti uma live de psicólogos e eu levei essa ideia para o hospital logo no início e eles gostaram da ideia e providenciaram. Então nós fazemos videoconferência, aqueles pacientes que estão lúcidos, fazemos videoconferência, as psicólogas vão aos leitos, vão paramentadas, levam o telefone e fazem videoconferência com a família. Aqueles pacientes que estão entubados, os casos mais graves, e que a família não pode ver, né? Na verdade, não tem visita. Sim. Em nenhum hospital. Então, esses casos, as psicólogas fazem uma reunião com a família, onde eu também participo, conversamos para preparar a família. Até porque, às vezes, o doente está lá, entra, né, de uma forma, ele emagrece, né? Porque ele está entubado, fica dias entubado, tal. Então, a gente prepara a família. Se a família quiser ver, né, na videoconferência, ela pode vê-lo. Se estiver preparada para isso. E qualquer paciente que a gente observe que não está bem emocionalmente, a gente pede a ajuda dos psicólogos. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar e que funciona bastante. Até para nós, profissionais de saúde, eles funcionam bastante. Nós temos atendimento para quem quiser, a hora que quiser. É só marcar. Que bonito, né? Que bom. É muito humanizado, né? Muito humanizado isso. Bastante humanizado. Tem uma pergunta da Isabela aqui. Doutora, a respeito do período de contaminação. A pessoa contraiu o vírus, cumpriu o isolamento de 15 dias. Essa pessoa não transmite mais o vírus ou há casos de transmissão mesmo após o isolamento? Geralmente não. Geralmente após cumprir, é o que eu falei, pode ser 14, pode ser 15, pode ser 16, até 20, né? Mas passou esse período, se puder testar, né, quando o IgM negativo e fica só o IgG positivo, né? Que o IgG é quando você criou anticorpos contra o vírus. O IgM na fase aguda e depois o IgM cai e o IgG aumenta, que é quando você fica imune, né? Não transmite mais, tá? Agora, a dúvida que nós não sabemos é se há uma reinfecção. É isso que eu ia perguntar. Existe um estudo, agora é um trabalho pequeno, mas é um estudo randomizado, com um pequeno número de casos, em que eles estão vendo que pacientes, após os 3 meses, pacientes que tiveram a doença, após 3 meses, eles começam a cair o IgG. E se cair o IgG totalmente, eles podem pegar novamente a doença. Ou seja, pode pegar várias vezes, digamos assim. Seria. E parece que quanto mais... Outra coisa que descobriram é que quanto mais grave a doença, maior fica esse IgG, né? Olha isso. Entendi.
Entendi. Temos mais uma pergunta aqui, Viviane Gibulo. Uma realidade que estamos enfrentando é a falta de testagem. Isso pode piorar o nível de contágio? Ou a doutora acredita que não influencia? Falta de testagem. Isso é muito... Nós temos experiências aí como países como a Coreia, né? A Coreia foi um exemplo que testou em massa e realmente conseguiram controlar a doença. Nós não conseguimos testar em massa. Nós temos uma população também de 210 milhões de habitantes. Muita gente. É mais difícil. Nós temos um país com uma diversidade muito grande, né? De distância, temperatura, local que quase sem acesso. Então, tudo é muito difícil. Nós temos um país muito diferente. Essa testagem, sinceramente, eu não sei. Pela Coreia, eu diria que sim, que a testagem ajudaria muito, né? Agora, se você testar e tentar isolar, e a população também que está contaminada não fizer o isolamento, também não adianta a testagem, né? Sim. Então, vai muito da consciência da população. A gente efetivamente tem que fazer o nosso papel, né, doutora? Porque não adianta também, enfim... todo mundo sair para a rua, eu já vi fotos da 25 de março lotado, todo mundo fazendo compra. A tendência é só piorar e aumentar a quantidade de pessoas infectadas, né? Exato. Então, as pessoas, principalmente as pessoas que sabem que estão infectadas, que têm algum sintoma, essas têm que se isolar, não tem jeito. Não infectar as outras, né? Farei uma pergunta para a doutora. A doutora acredita que todos serão infectados? Porque tem essa teoria, todos serão infectados mesmo, não tem jeito. E aí é uma teoria, né? Que se fala, já que todo mundo vai ser infectado, vai todo mundo para a rua, fica todo mundo infectado. Mas isso aí pode criar pode paralisar o sistema de saúde brasileiro também, né? Esse pensamento. Pode paralisar o sistema de saúde, embora, por exemplo, em São Paulo não estão preparados já para isso, né? São Paulo já fechou leito de hospital de campanha. Agora, então antes nós pensávamos assim, eu quero pegar logo e ficar livre, né? Muita gente pensou dessa forma. Foi. Só que sabe que, pelo visto, pode pegar novamente. É o que nós temos dúvida e é provável que possa. Se esse estudo realmente... Se o IgG negativar, você vai poder pegar novamente. Então, esse vírus vai ficar entre nós aí um bom tempo, né? Como H1N1, que chegou aí há muitos anos atrás e não saiu mais. Então, o que vai realmente resolver vai ser a vacinação. E, doutora, uma pergunta. Se a pessoa pega, então ela pegou a Covid, passaram-se os 3 meses e aí, eventualmente, ela pega novamente. A tendência é que a segunda vez que ela pegue seja mais ameno ou não tem nada a ver? Se o IgG estiver negativo, totalmente negativo, pode pegar de uma forma complicada, né? Tá, até mais grave, então, do que da primeira vez. Assim, nós não sabemos, na verdade não se sabe, mas, por exemplo, a dengue. A dengue, quem já teve, que pega a segunda vez, pega de uma forma pior, que é a forma hemorrágica, né? Na maioria das vezes. Entendi. Então, nós não sabemos com relação ao coronavírus. Tá. Doutora, posso fazer mais uma dessas perguntas difíceis de gente responder, mas tá no nosso dia a dia a pergunta. Há rumores, então a Sandra até falou, de que essa pandemia possa durar aí muitos e muitos anos. Então a doutora acabou de falar, né? Que se realmente continua, mas essa pandemia do jeito que está, a doutora que está na linha de frente, será que no final desse ano a coisa normaliza? Ou a sua perspectiva de médica, de muitos anos atuando, de forma alguma, isso aí perdura, vai para 2021 e vai adentro aí? Eu acho que vai a 2021. Eu acho que enquanto não sair a vacina, isso vai perdurar, né? E principalmente se houver realmente a reinfecção. Então, e doutora, como é que... desculpa, eu estava respondendo ainda. Quer dizer, porque a reinfecção que é o problema, né? Porque se a reinfecção... Esse é o maior problema, porque a pessoa pode pegar tantas vezes, enfim,
conforme ela tiver maior contato com pessoas, se realmente for comprovada a reinfecção, isso não acaba mais, a não ser que venha a vacina que consiga imunizar, né? A vacina está em fase de teste, né? A gente espera que saia logo. Logo acho que vai sair, né? Como é que tá essa questão aí da vacina? A doutora acha que até o final do ano já tem uma vacina para isso ou não? Não, porque a vacina vai ser testada, aí vão dosar o IgG com 1 mês, dose com 2 meses, dose com 3 meses, aí se cair, toma uma segunda dose, então isso aí vai levar 1 ano, mais ou menos. Olha só. Doutora, uma coisa importante que foi falado nesta live. No início dessa pandemia, foi muito fatal, aí, muitas mortes, enfim. Agora, a doutora falou logo no início, tem tido uma melhora muito mais pela atuação médica mesmo, porque alguns sintomas, a questão de coagulação do sangue, a questão renal, vocês já conseguiram mapear isso. Existe uma rede entre vocês médicos que vocês se comunicam para trocar informações? Não existe isso? Como é que funciona? Porque às vezes acontece uma coisa lá no Pará, acontece lá no Sul, aqui em São Paulo. Existe essa troca de informação? Ou São Paulo se vira, o Rio Grande do Sul se vira, o Pará se vira, Pernambuco se vira? Ou tem essa troca de informação? Porque é interessante essa melhora que tem tido. Não é que não estão infectados, estão infectados, mas a gente está de fora, que não é médico, a impressão que tem que o trabalho de vocês tem sido muito mais efetivo agora. Parece que vocês já sabem, olha, aqui essa como pessoa... agir, né? Nós, na verdade, no início, não conhecíamos nada. E nós pegávamos informações de todos os lugares. Quem tinha algum dado positivo... colocava imediatamente nas redes sociais, né, no caso nas redes sociais entre médicos, e corria o mundo. Vinha muita informação da Itália, da China também, sempre vem alguma coisa, e aqui no Brasil mesmo, começou, o Rio Grande do Sul manda uma coisa, São Paulo outra, e foi uma união imensa de toda a classe médica, em função disso. Então, a gente foi juntando, né? O que nós temos hoje de conhecimento, nós fomos juntando um pouquinho de cada lado e colocando em prática isso. E começamos a acertar, né? No início morria-se muito mais. Olha só. Os entubados, eu peguei a primeira fase aí, os entubados não saíam. Olha isso. Doutora Núbia, eu lembro que no início a doutora ficou muito, muito triste mesmo. Nós acompanhamos isso. A doutora Núbia ficou bem, bem triste, vendo, assim, centenas de pessoas falecendo, colegas, a gente lembra disso. E eu acho que é sua filha que está aqui, ó, Correia Lares. É sua filha, né? É a outra filha. É a outra filha, Larissa, né? Larissa Correia. Ela disse o seguinte, aqui nos Estados Unidos há testagem para todos, mas os números continuam subindo muito, porque a população é muito grande. Muitos continuam suas atividades normais, mesmo doentes. Olha a colocação aqui da Larissa Correia. Obrigada aí pelo depoimento, obrigado, Larissa. A Jaqueline falou o seguinte, perguntou, a doutora viu casos de reinfecção na prática, no dia a dia? Não, ainda não. Tá. Outra pergunta aqui, da Viviane Gibulo. São muitos os questionamentos, mas gostaria de fazer, deixa eu só acender aqui, gostaria de fazer a minha última pergunta. Que é isso? Faça muitas perguntas, Viviane, aproveita. Doutora, sua posição, qual deveria ser a postura mais acertada, parte das autoridades em relação à flexibilização? Esse é um problema, porque lá no início, né, nós tivemos um problema assim, o governo federal dizia, flexibiliza tudo, e os governos estaduais não flexibilizam, e os municípios não flexibilizam, alguns queriam flexibilizar. Quer dizer, ficou uma bagunça, né? Uma pandemia aí, fecha, não fecha, abre. Agora acho que já meio que deu uma normalizada. Nós somos metamorfose, né? Total. Metamorfose ambulante. Então, eu já tive uma opinião, né, logo no início, de que era lockdown. Tinha que paralisar tudo. Ao mesmo tempo, fiquei muito preocupada, porque também eu enxerguei... que muitos profissionais ficariam desempregados, a fome ia assolar o nosso país, né?
Não só nós, como o mundo, né? Como a crise econômica no mundo. Sim. Então, eu já fui dessa opinião logo no início, e logo em seguida eu fui mudando, porque eu comecei a perceber também essa questão que algumas pessoas pegam e outras não pegam. Porque não sabemos, né? Nós não podemos, é um vírus que vai ficar aí por um longo tempo. Nós não podemos viver o resto da vida enclausurados. Trancados, exatamente, concordo. Certo? Então, eu acho que tem que haver uma flexibilização com cuidado, né? Com parcimônia, né? Ou seja, não pode ter aglomeração, realmente não, aquelas casas de música que até eu gosto tanto, né? É verdade. São aglomerações, ambiente fechado, isso realmente, por um bom tempo, não vai poder, né? Mas um restaurante que não fique também, que dê um espaço entre um cliente e outro, né? Que teste as pessoas quando entram com o termômetro, que use o álcool. Eu acho que isso tem que voltar, porque nós não podemos viver enclausurados. Exatamente, exatamente. E infelizmente, doutora, a gente vê que muitos estabelecimentos comerciais, com essa reabertura, não vêm respeitando essas regras de distanciamento entre as pessoas, as mesas mais afastadas, dos restaurantes, dos bares. Inclusive, a partir de hoje, São Paulo tem realizado as multas. Se o estabelecimento comercial não observar essas regras mínimas de saúde, será multado, um valor até de... chegando até 5 mil. 5 mil reais. R$500 a 5 mil. Então, assim, é uma forma, talvez, às vezes, do Estado reabrir, mas dizer, olha, vamos reabrir com consciência, né, para evitar riscos maiores. Na verdade, é muito complicado, porque se você olhar o dono do estabelecimento, ele está pagando um aluguel que provavelmente é o mesmo aluguel, não baixou. Exatamente. Né? Ele continua pagando o cozinheiro, ele continua com as mesmas despesas, pode até diminuir aí um garçom ou outro, mas ele vai continuar com as mesmas despesas e ele vai ter um faturamento muito menor, né? A gente compreende isso, mas infelizmente, né, não se pode ter aglomeração e você aumentar o número de casos. Exatamente, agora mesmo, Portugal estava bastante controlado, né? Principalmente o Algarve. Minha filha mora lá. Então, teve uma festa que teve numa das cidades lá do Algarve, e uma festa com 100 convidados. No dia, 3, 4 dias depois, já tinham 16, depois tinham 34, enfim, foram 74 casos contaminados por essa aglomeração. Exatamente. Aglomeração com ambiente fechado. Não tem jeito. Sim, doutora. Contra dados estatísticos não há o que discutir, né? Exatamente. São dados empíricos. Aquilo realmente vai acontecer se você ficar num local fechado com outras pessoas. Ou seja, não se arrisque, né? E é importante para os templos religiosos ouvir isso, né? Porque tem gente querendo voltar de qualquer jeito, mas olha a situação, né? Uma festa com 100 pessoas... Imagina. Um templo religioso, às vezes, tem 1.000, 5.000 pessoas. Um show, como a doutora bem falou, não dá. Exatamente. Os estádios de futebol. E assim vai, né? E assim vai. Então, nós vamos ter que mudar nossos hábitos, né? Mudar nossas vidas. Exatamente. Não temos doutora, nesse momento. Infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu tô adorando falar sobre isso, porque eu tô aprendendo um monte, me informando, e as pessoas também que estão participando da nossa live estão se informando bastante. Eu só tenho a agradecer, né, a todos que nos acompanham sempre, a todas as perguntas, todo mundo que se manifestou aqui. Doutora Núbia, muito obrigada. Muito obrigada. Esclareceu e desmistificou umas lendas urbanas, como eu costumo dizer, né, realmente informando como bem se posicionar aí diante desse Covid-19. E só tenho
venho agradecer, muito obrigada mesmo por tudo, pela participação hoje. Doutora Núbia, minha dívida com você só aumenta. Nosso carinho por você é muito grande, você sabe disso. Obrigado aí pela família da doutora Núbia que acompanha a gente aqui. 2 filhas estão acompanhando, uma de Portugal, uma dos Estados Unidos acompanhando a gente aqui. É sobrinho, acho que é o primo que está aqui, amigos, ex-alunos, advogados, colegas. Vi que o professor Alexandre também estava acompanhando a gente aqui, né? O professor Carlos Laurenti também. Tanta gente, desembargador, doutor Noga, muito obrigado. Doutora Núbia, muito obrigado de coração, esses minutos finais para você fazer seus agradecimentos. Eu que agradeço pelo convite, agradeço ao público aí, o pessoal da área jurídica que está aí, que é a maioria, né? Provavelmente. Peço desculpas aí pelo atraso no início, né? Pelos problemas técnicos, né? E vamos assim, bola para frente, né? Vamos encarar essa guerra aí com o inimigo oculto sem medo, né? Com restrições, mas sem medo, né? Porque o medo só atrai coisa ruim. Então vamos encarar de frente e com os pés no chão, né? Com cuidado, mas vamos enfrentando o nosso dia a dia, da forma que ele vier, né? É isso aí, gente. Um beijo, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Se cuidem, mas se cuidem agora, a gente já tem aí uma base médica. Se cuidem, mas fazendo uma atividade física, tomando sol. Não precisa tomar vitamina, se lotar de vitamina, correr para a farmácia, mas se puder, né, tentar manter aí o equilíbrio, a boa alimentação, acho que ajuda, né, doutora? Bastante. Cabeça tranquila, exatamente, sem depressão, sem tristeza. Eu sei que o momento é difícil, mas a gente consegue unidos com amigos como a doutora Núbia e tantos outros aqui. Liguem para eles, chorem as pitangas. Eu sempre digo, um ajudando o outro, a gente consegue tocar a vida juntos. Obrigada, gente. Rapidamente, se quiser falar com a doutora Núbia, @Nunu Correia. Sem o I, né? @Nunu Correia. Isso. Sem dúvidas. Um grande beijo, até mais. Até a próxima. Até a próxima live, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.